Bom dia, prezados irmãos e irmãs em Cristo. Vou dar aqui uma pequena mensagem. A paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de nós. Hoje são 3 de maio de 2020. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós devemos buscar a Deus em oração para que estejamos mais perto dele, orando uns pelos outros. Apesar de estarmos separados, derivado desta pandemia, não só em Portugal, a nível mundial, mas estamos unidos em espírito e em verdade, como diz a palavra de Deus. Também diz em Jeremias 29, 12 e 13: Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Este é nestes dias que estamos separados fisicamente, e sempre, mas principalmente nós devemos buscar a Deus em amor, em oração, entregando as nossas vidas a Ele, e também para que cada vez sejamos mais unidos. Também diz o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz em João 16:33: Tenho-vos dito isto, para que em mim tereis paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É verdade, nós só podemos buscar a verdadeira paz e o verdadeiro amor através de Jesus Cristo, para que estejamos mais unidos em espírito. E também em Filipenses diz a palavra de Deus, Filipenses 1:6: Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Não somos perfeitos, a palavra de Deus diz que não há um justo nem um sequer, não há um que faça o bem. Também diz que devemos, ou seja, também diz que Deus é o oleiro e nós somos o barro, que Ele nos vai moldando à nossa maneira, que nos vai aperfeiçoando até à sua vinda, se nós entregarmos as nossas vidas a Eles. Esta é a mensagem que eu vos quero dar. E também há um coro, que é o coro 77, não o vou cantar, mas vou recitá-lo, vou dizê-lo. A alegria está no coração. A alegria está no coração de quem? De quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, que só tem quem já conhece a Jesus. É verdade, se nós não temos o Senhor Jesus no nosso coração, não podemos ter paz, não podemos ter amor, não podemos ter nada, porque Ele é o autor da paz, Deus é amor. E esta é a mensagem que eu quero dizer para cada irmão. Bom domingo, boa continuação, e que Deus nos abençoe. Até à próxima, está bem? Obrigado. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Saudades de vocês. Temos muitas saudades de vocês. Hoje queremos partilhar os versículos da Palavra de Deus em Salmos 46, versículos 2 a 8. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, é a nossa ajuda nos momentos da angústia. Por isso não temos medo, mesmo que a terra se ponha a tremer, mesmo que as montanhas se afundam no mar, mesmo que as águas rujam furiosas e os montes tremem com o seu embate. Um rio alegra com os seus canais a cidade de Deus, a mais santa entre as moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não pode vacilar. Deus irá em seu auxílio
ao romper do dia. As nações murmuram, os reinos agitam-se, ele faz ouvir a sua voz e a terra estremece. O Senhor Todo-Poderoso está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. Tu me chamas sobre as águas, aonde meus pés podem falhar, e eu te encontro no mistério, no mar profundo, aguenta em fé. E por teu nome vou chamar, pois altas ondas vou olhar. Se o mar subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. A tua graça é abundante e as tuas mãos vão me guiar. O medo encampa a minha volta, contudo tu não falharás. E por teu nome vou chamar, pois altas ondas vou olhar. Se o mar subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Jesus, tu és meu. Amém. Jesus é nosso. Podemos vencer porque Ele venceu. Muito abraço e beijinhos, irmãos. Adeus. Tchau. Estimados irmãos em Cristo, é bom estarmos novamente juntos. Hoje começámos o nosso tempo de uma forma diferente, logo com as saudações que alguns irmãos fizeram chegar até nós e que chegaram até vós neste momento. É sempre uma alegria podermos nos rever, poder ouvir e receber dos nossos irmãos esta saudação, e fica mais uma vez aqui o desafio para que vão enviando as vossas saudações, queremos partilhar, é tão importante esta partilha e por isso não deixem de o fazer. Mas queremos continuar este nosso tempo de celebração, mais uma vez agradecendo ao Senhor por podermos fazer, apesar desta distância, podemos o fazer na presença do Senhor, Ele que é o Senhor das nossas vidas, Ele que é a razão deste nosso encontro, desta nossa celebração. Queremos também continuar comprometidos em oração uns pelos outros. Particularmente lembrando a situação dos nossos irmãos que estão doentes, fragilizados. Continuamos a orar pela recuperação do pastor António Silva, neste processo pós-operatório mais complicado, também a nossa irmã Glória, agora também a Raquel Brito, que está também, que o seu teste ao Covid-19 deu positivo, ela que também está a lidar com essa realidade neste momento. Vamos também continuar a orar pela recuperação do irmão Carlos Viegas, também do irmão Carlos Brito. Não esquecemos, obviamente, todos os outros irmãos
irmãos, os mais idosos, os mais fragilizados na sua situação de saúde, também os que estão mais isolados. Por todos nós queremos, precisamos e desejamos orar e por isso convido os irmãos a não deixarem de o fazer nesta circunstância, neste tempo. Lembrar também de uma forma muito particular os nossos irmãos que, por causa desta situação em que nos encontramos, da pandemia, estão a sofrer maior impacto nas suas vidas profissionais, também emocionais. Nós precisamos de nos cuidar. Vamos orar, vamos lembrar, de facto, aqueles que estão neste momento já a lidar com algumas dificuldades financeiras, porque, de facto, estes são momentos difíceis. Não deixem de partilhar também isso connosco. Queremos caminhar juntos e, se em alguma coisa pudermos ajudar, queremos, como igreja, também estarmos a cuidar uns dos outros. Entretanto, a vida da igreja vai se desenvolvendo, vai caminhando. Hoje mesmo à tarde as nossas crianças vão voltar a ter a sua escola dominical, juntamente com a parceria com a igreja lá em Sete Rios. Então não deixem às 15 horas de estar ligados. Se algum irmão, alguma família precisa de ajuda, não deixe de entrar em contato com a irmã Rosa. Ela certamente irá ajudar para que este contacto possa ser estabelecido e as nossas crianças possam desfrutar deste tempo que já a semana passada foi muito abençoado. E os recursos que vão ficando disponíveis, nós os vamos partilhando com os irmãos também. Alguns têm chegado até nós e nós temos partilhado de outras igrejas. Este também é um tempo em que podemos partilhar, então somos gratos também por essa oportunidade. A revista da Escola Dominical chegou ao fim, ainda não temos a nova revista, mas logo que ela chegue, faremos os possíveis para fazer chegar aos irmãos a revista, para que não deixem os adultos com mais autonomias, certamente, não deixem de ir estudando, de ir se aproximando da palavra através também deste recurso da revista, que nos ajuda de alguma forma neste processo de estudo. Então não deixem de usar a revista para continuar o vosso estudo e a vossa proximidade com a palavra. Os jovens já no próximo sábado vão ter a sua reunião, certamente chegará até vós a informação para o link e sobre o horário da reunião, então não deixem também de aproveitar esta oportunidade para terem juntos tempo de comunhão, ainda que virtual, mas também estudo da palavra e este tempo tão precioso que tem sido importante para todos eles. Já em breve esperamos que este momento em que nos encontramos possa ser ultrapassado. Certamente ouviram nos últimos dias informações sobre o regresso a alguma normalidade. E nós aguardamos informações sobre como o fazer. Provavelmente, certamente, não acontecerá antes do fim do mês de maio, mas logo que tenhamos informações, iremos partilhar com os irmãos e iremos procurar encontrar a melhor solução, a melhor alternativa para estarmos juntos aqui neste espaço, algo que nós desejamos muito. E por isso estaremos atentos e partilharemos com os irmãos também as informações necessárias para que esse momento se possa concretizar. Vamos continuar o nosso tempo de celebração. A razão de estarmos juntos nesta oportunidade é louvarmos o nosso Deus e também sermos edificados através não só da adoração, mas também e da palavra lida, mas também da reflexão bíblica. E por isso aqui estamos juntos e queremos dar continuidade a este tempo também em oração, pedindo desde já que o Senhor possa estar presente nas nossas vidas e que nós possamos também ter o melhor tempo, a melhor oportunidade para desfrutarmos deste tempo de culto. Vamos orar. Pai querido, nós queremos, nesta oportunidade, dirigir mais uma vez os nossos corações para Ti. Estamos na Tua presença como Tua Igreja, ainda que nestas circunstâncias tão difíceis de separação física, ó Pai, mas isto não nos impede de estarmos juntos, unidos em adoração, em louvor, em culto a Ti. Nós queremos celebrar mais uma vez o Teu amor, a Tua grandeza, a Tua majestade, acima de tudo, a Tua bondade e amor expressos na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, que nos dá acesso à intimidade e à proximidade contigo. Esta restauração que Tu operaste nas nossas vidas através de Jesus Cristo, nós a queremos celebrar neste momento mais uma vez. E por isso aqui estamos na Tua presença para Te adorar. Pai, Te pedimos, Senhor, que nesta circunstância, enquanto Te adoramos, possamos também nos dirigir a Ti e depender mais uma vez daquilo que é a Tua intervenção nas nossas vidas. Clamamos pela Tua presença, Pai. Te pedimos, Pai, visitar cada uma das nossas famílias, cada um dos nossos irmãos. Te pedimos em especial pela vida dos nossos irmãos que estão doentes, por aqueles que estão mais isolados, por aqueles que lutam, Pai, nestes dias por dificuldades, ó Pai, da mais diversa ordem. Nós queremos depender de Ti e por isso clamamos pela Tua
pela tua intervenção, sempre, ó Pai, sujeitos à tua vontade, ao teu querer, ó Pai, e aos teus propósitos nos quais nós queremos viver cada dia da nossa vida. Ó Pai, pedindo que aceites a nossa adoração neste tempo. Oramos e nos dirigimos a Ti mais uma vez com adoração, com o nosso coração prostrado perante Ti e fazemos-lo no nome santo e bendito do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos continuar o nosso tempo de celebração, agora também através da palavra lida, também da nossa adoração cantada, e para isso eu vou passar a direção deste tempo à Marta, que nos irá dirigir no tempo de louvor e de adoração. Bom dia, queridos irmãos. Queria convidá-los a aproximarem-se de uma passagem em Filipenses. Eu vou ler na tradução mais corrente, mais atual da Bíblia para todos. Os irmãos podem acompanhar com o que vai estar a ser apresentado no ecrã. E vamos ler o Filipenses 2, dos versículos 5 ao 11. E diz assim a palavra do Senhor: Tenho os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. E, vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte na cruz. Por isso, Deus elevou Jesus acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e para que todos proclamem para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. E nesta manhã nós queremos glorificar o nosso Deus, engrandecendo o nome de Jesus, exatamente desta forma. Podemos fazê-lo fisicamente dobrando os nossos joelhos ou não. Vamos fazer cantando juntos o coro Bênção e Honra. Vamos adorar o nosso Deus com este coro. Toda língua
A Bíblia nos diz que Ele tem todo o poder. Jesus tem todo o poder. Ele realmente realizou imensos milagres que nós podemos testemunhar na palavra de Deus, mas o maior milagre que Ele faz é transformando as nossas vidas. Então nós vamos cantar com as crianças, vamos cantar que Jesus é poderoso e que não há nada que Ele não possa fazer. Queridos irmãos, nós queremos continuar a adorar o nosso Deus também através das nossas ofertas. Temos desafiado nos últimos domingos, tendo em conta a distância, a fazê-lo através de transferência bancária, entregando fisicamente aos nossos irmãos tesoureiros ou colocando dentro de um recipiente à vossa escolha, para podermos reunir assim as ofertas destes domingos e entregar fisicamente quando pudermos estar juntos aqui no templo da igreja. Vamos agradecer a Deus a entrega destas ofertas. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos muito pelas ofertas que vamos entregar, Pai. Obrigada porque tu tens levantado recursos para a tua obra, Pai, e tens cuidado de nós constantemente também. Pai, nós te pedimos sabedoria para a utilização destes recursos, Pai, que seja segundo a tua vontade. É isto que nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. É este Jesus que nós adoramos e a quem nós entregamos a nossa vida. Nós desejamos aproximar-nos mais e mais dele. E nós vamos cantar um hino antigo, que é uma declaração de quanto nós queremos aproximar do nosso Jesus. Mais e mais de Cristo nós queremos ter dentro de nós. Vamos então com este hino louvar o nosso Deus. Mais do seu amor obter.
estando cheios de Cristo, manifestando o seu amor e a transformação que Ele faz em nós, há algo que nos diferencia muito. Há várias coisas que nos diferenciam, mas há uma particular coisa que nos diferencia do mundo, das restantes pessoas que não têm Jesus. É a paz que excede todo o entendimento, que no meio desta confusão, no meio de outras confusões, de outras situações que possamos viver aos olhos humanos adversas e difíceis, nós temos uma paz que não se explica, porque nós não olhamos àquilo que o mundo o que está a acontecer no mundo e àquilo que nós estamos a viver, mas sim olhamos para o nosso Deus, o nosso Jesus. E vamos declarar isto, cantando, mais uma vez, declarar que realmente esta paz, este gozo, a alegria que nós temos não é porque está tudo a correr bem, mas sim porque nós temos o nosso foco em Jesus Cristo. Irmãos, a música que vamos aprender este mês não está na nossa coletânea. Vai estar, vamos daqui a um tempo ter de fazer uma atualização para incluir alguns coros, mas creio que faz todo um sentido neste mês em que normalmente lembramos a família, com o Dia das Mães, com a celebração dos jantares de casais, que infelizmente nestas circunstâncias não vamos poder realizar. Mas neste mês que queremos lembrar a família, faz todo o sentido nós lembrarmos a nossa família espiritual. E este coro fala da transformação que Jesus faz em nós. Nós recebemos um novo coração do Pai e realmente nós fazemos parte deste corpo que é a Igreja, a família, esta nossa família espiritual. E tendo em conta as circunstâncias, eu creio que é tão pertinente nós cantarmos e aprendermos este coro, declarando que é tão precioso para nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos e que quanto nós precisamos dele. Vamos então louvar o nosso Deus e aprender este coro ao longo deste mês. Coração
Amados irmãos, é bom podermos voltar à palavra. E voltar à palavra, nesta circunstância, é também o momento de considerarmos um assunto que nos é tão querido e tão especial. A verdade é que, normalmente, o mês de maio é separado para considerarmos família, para pensarmos família, para meditarmos sobre a família, para investirmos de uma forma muito particular sobre este que é, sem dúvida nenhuma, um importante assunto para todos nós. E ele é importante para nós porque ele é um assunto importante para Deus. Deus criou a família. É um projeto de Deus. Deus criou a família dando-lhe uma função, dando-lhe um propósito. E é interessante, amados, verificar que no processo inicial da criação, quando Deus criou todas as coisas e também criou a família, quando nesse processo Deus criou o homem, diz a palavra lá em Gênesis capítulo 1 que havia uma coisa que não era boa aos olhos de Deus. E o que não era bom era que o homem estivesse só. Ou seja, não era bom aos olhos de Deus que o homem não tivesse uma família. E por isso Deus decidiu, a partir da união de um homem e uma mulher, o casamento, a partir desse elemento, criar a família. E Deus criou a família. A família, amados, nós bem reconhecemos que é a base da estrutura de toda a sociedade. A história, na realidade, já se encarregou de nos mostrar o prejuízo que tem sido provocado na sociedade, na humanidade em geral, mas em indivíduos em particular, quando a família deixa de ter o seu lugar, quando a família deixa de exercer a função para a qual foi criada e que, de facto, foi Deus quem a criou com essa função. Quando essa funcionalidade deixa de existir, os prejuízos são imensos e nós temos visto isso. Sendo esta uma ideia de Deus, sendo a família algo criado por Deus, não ficamos surpreendidos quando percebemos que esta é também uma área, uma instituição que sofre tantas tentativas de destruição. Não estranhamos que, sendo a família algo que Deus criou com um objetivo, com um propósito tão específico para cumprir também através dela os seus propósitos e os seus planos, não ficamos surpreendidos quando o inimigo das nossas vidas, quando Satanás tenta destruí-la, quando Satanás tem as famílias como um alvo privilegiado. E nós bem temos percebido como ele tantas vezes tem conseguido esses intentos. Mas, amados, esse não é um problema de agora. Esse não é um problema da nossa época. Esse, de facto, é um problema de todas as épocas. De facto, esse problema começou no Jardim do Éden, porque, bem lembramos, que foi no seio da família que Satanás começou o seu trabalho e provocou tantos prejuízos. A humanidade, amados, de uma forma geral, tem caminhado de costas voltadas para Deus. As sociedades, as culturas têm rejeitado a existência de Deus. Rejeitando a existência de Deus, rejeitam também a sua criação, rejeitam também os propósitos da sua criação. Por isso, amados, nós percebemos que os ataques à criação de Deus, ao próprio Deus, são constantes. Hoje vivemos tempos particularmente difíceis nessa matéria, no que diz respeito à família e aos ataques que a família sofre. A rejeição da origem e dos propósitos da família que se encontram em Deus por parte das sociedades e das culturas, esta rejeição tem também provocado um desejo de criar novas alternativas, de atribuir novas funções à família que estão longe dos propósitos e das funções para as quais Deus a criou. Estas tentativas de alterar aquilo que Deus criou, nós bem sabemos, têm provocado danos irreparáveis, danos esses que se vão tornar ainda mais destrutivos no futuro e conforme estes intentos do homem, da humanidade, se vão tornando práticos e reais. Por todas estas razões, amados, nós percebemos o quanto precisamos de investir nesta área das nossas vidas. O qual é necessário para nós investirmos na família, nos casamentos, nos relacionamentos da família, acima de tudo, ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer e revelar a respeito deste assunto.
E por isso nós temos procurado, como igreja, ouvir o Senhor, temos procurado também separar tempo para, de uma forma muito específica, meditar sobre esta importante área da nossa vida. Hoje eu gostaria de convidar todos os irmãos a meditar sobre a importância da família no plano e na ação de Deus. E vamos fazê-lo mais uma vez através de uma família da Bíblia. É muito bom, amados, é muito bom perceber que o Senhor decidiu falar connosco através de homens, de mulheres, de famílias. Famílias e homens e mulheres esses normais, com dificuldades, como todos nós temos, com problemas, como todos nós temos, com limitações, como todos nós temos. Mas é através desses homens, dessas mulheres, dessas famílias, que nós podemos conhecer melhor o nosso Deus, a forma como Deus esteve presente nas suas vidas, os seus relacionamentos, o seu tipo de relacionamento com Deus, a forma como eles permitiram que Deus agisse nas suas vidas e através das suas vidas. É sem dúvida uma forma maravilhosa de nós conhecermos melhor o nosso Deus. Esse é o objetivo, é conhecermos o nosso Deus. O nosso alvo não está nestes homens, nestas mulheres, nestas famílias. O nosso alvo está em Deus. Ele sim, Ele que é o alvo, Ele que é o objetivo, Ele a quem nós queremos ouvir. Porque ouvindo Deus através destas experiências, naturalmente nós vamos ser moldados nas nossas vidas, nós vamos ser preparados para a missão, nós vamos ser preparados para sermos sal e luz, e nesta circunstância em particular, enquanto somos preparados e edificados a sermos família de Deus. Nas últimas semanas, os irmãos lembram-se que temos feito esta caminhada, esta aprendizagem através da vida de um homem, José. Foi uma caminhada muito edificante para mim, pelo menos, e espero que tenha sido para os irmãos. Através de José, nós conhecemos muito melhor o nosso Deus, nós aprendemos a conhecer a forma como Deus intervém nas nossas vidas, da forma como Deus interviu na vida de José. Hoje vamos recuar um pouquinho na história em relação a José e vamos visitar um homem, uma mulher, uma família. Vamos visitar a família de Abraão. E eu convidava os irmãos para lerem o texto comigo, o texto que vamos começar a ler em Gênesis, capítulo 12, e vamos começar a ler a partir do versículo 1 e vamos ler os primeiros 9 versículos deste capítulo. Naturalmente, vamos abordar alguns aspectos deste texto, porque ele é tão rico que não seria possível hoje considerá-lo na exaustão, mas vamos ouvir aquilo que Deus quer falar connosco através da sua palavra hoje. Gênesis, capítulo 12, e vamos começar a ler a partir do versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Até aqui a leitura da palavra de Deus e que ela possa, de facto, tocar e abençoar as nossas vidas. Amados, nós temos muito pouca informação sobre Abraão e sobre Sara antes deste momento que acabámos de ler no capítulo 12.
De facto, no capítulo 11, a partir dos versículos 27 e seguintes, nós ficamos a saber algumas coisas sobre Abraão. Ficamos a saber que Tera era seu pai, que teve 2 irmãos, Naor e Harã, que tinha também um sobrinho, aliás, que é referido neste capítulo 12, que é filho de Harã, que morreu realmente cedo e que tudo indica que ficou aos cuidados de Abraão, seu tio. Ficamos a saber que Abraão tomou Sara como sua esposa e também ficamos a saber que Sara era estéril e que está em Harã, junto com seu pai e seu sobrinho, Ló, e também sabemos que naquela época os seus nomes eram Abrão e Sarai. De facto, só no capítulo 17 Deus muda os seus nomes para Abraão e Sara, reafirmando nesse momento as suas promessas sobre as suas vidas, sobre a sua família. Amados, é neste processo de aproximação à vida de Abraão que nós ficamos a conhecer um pouco mais sobre a vida deste homem, desta família. Lembrar que este homem, de facto, é provavelmente o homem mais importante da história da Antiguidade. A verdade é que Abraão, para as 3 grandes religiões monoteístas, tem um lugar muito especial, tanto para o judaísmo, como para o cristianismo, como para o islamismo. Abraão é, de facto, considerado unanimemente como o pai da fé, pela experiência que Abraão teve com Deus, da forma como Deus agiu e interviu na vida de Abraão. Por causa destes versículos que nós lemos, que são absolutamente fundamentais para compreendermos o plano e a ação de Deus na sua ação redentora até hoje, Abraão, à luz desses versículos, como eu dizia, e a sua família, percebemos nós que tem um lugar muito importante neste plano de Deus. E por isso nós vamos também visitar a sua vida, visitar a vida desta família que tem tanto, através de quem nós temos tanto a aprender. O primeiro aspecto que eu gostava que pudéssemos considerar neste texto está imediatamente no versículo 1. E é a expressão que é absolutamente sublime e fundamental que está presente no versículo 1, logo na primeira linha. Disse o Senhor. Disse o Senhor. Esta é uma expressão especialmente presente no livro de Gênesis, mas esta é uma expressão muito presente em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. Esta expressão define o que é de facto a Bíblia. Poderia até ser o nosso título de capa da Bíblia. Disse o Senhor. Assim diz o Senhor. Ela é a palavra. Esta é a palavra que Deus está a trazer até nós. Esta era a palavra que Deus estava a trazer naquele momento à vida de Abraão e da sua família. E este primeiro aspecto é realmente muito importante, amados, porque esta expressão revela-nos que é Deus que determina, é Deus que está a determinar todas as coisas, porque é Ele que está a falar. Esta expressão, de facto, revela a determinação de Deus, não só no tempo, porque aquele foi o momento em que Deus decidiu falar a Abraão. Deus também decide naquele momento com quem é que ia falar e decide falar com aquele homem, decide falar com aquela família. E também é determinante quando nós percebemos que o conteúdo desta comunicação é definido pelo próprio Deus. É Deus que diz, e Deus está neste momento a determinar todas estas coisas. Isso é muito importante. É muito importante para Abraão e certamente haveremos de considerar que é muito importante para nós. Assim diz o Senhor, ou diz o Senhor. E tudo o que Deus diz é realmente muito importante. E nós percebemos a intensidade e a importância deste texto quando percebemos que Deus, naquele momento, naquelas circunstâncias, decide falar com Abraão, com a sua família. E este aspecto nós não o podemos esquecer. O segundo aspecto que eu gostaria de convidar os irmãos a considerar, tem precisamente a ver com o destinatário desta mensagem. A quem é que Deus está a falar? Embora Deus esteja a falar diretamente com Abraão,
E aqui nós podemos tirar algumas ilações sobre a importância e o lugar e a função de Abraão em todo este processo, enquanto pai de família, a sua responsabilidade espiritual que Deus tem atribuído também nas nossas vidas e nas nossas famílias. Quando nós podemos realmente tirar essa ilação, podemos também, no entanto, entender que a mensagem não é só para Abraão, esta mensagem é bem mais abrangente e é para a sua família. O que Deus vai fazer não é só através de Abraão. De facto, Deus está a falar com Abraão, mas aquilo que Deus está a dizer é para toda a família. Para toda a família. E nós percebemos isso quando estamos a olhar para o texto e percebemos que aquilo que Deus está a determinar naquela hora inclui não só Abraão, mas com toda a sua família, todo o seu agregado familiar. Deus fala, e Deus está a falar através de Abraão a uma família. O terceiro aspecto que nós queríamos considerar com os irmãos e que é muito importante entender ao aproximarmos deste texto, aliás, como é muito importante entender quando ouvimos Deus a falar, é que, como sempre, este é um importante exercício de fé. Tudo o que Deus diz, todo o plano de Deus, toda a intervenção de Deus é um exercício de fé. De facto, aquilo que Deus está a dizer a Abraão não fazia muito sentido, não fazia provavelmente nenhum sentido a Abraão, a não ser numa extraordinária experiência de fé. Uma total confiança em quem está a falar, de quem Abraão estava a receber essa mensagem. De facto, Abraão e Sara vão ter muitas outras experiências de fé, absolutamente marcantes e essenciais. Lembrámos há pouco que Sara era estéril. No entanto, Deus vai-lhe prometer que ela iria ter um filho. Essa foi uma experiência de fé que Sara experimentou. Sara e Abraão. Esse mesmo filho levou a que Abraão tivesse provavelmente uma das mais extraordinárias experiências de fé registadas na palavra. Quando Deus fala com Abraão e o convoca a ir ao Monte Moriá e fazer um altar e oferecer nesse altar o seu próprio filho, Isaque. Mas, amados, como bem sabemos, quando continuamos a ler as páginas seguintes deste livro de Gênesis, a família de Abraão, ele próprio, mas não só ele, mas toda a família, nem sempre lidaram bem nesta área da sua experiência espiritual com Deus. É verdade. Apesar da excelência da experiência que eles estavam a ter, esta experiência de fé, nós sabemos que eles tiveram momentos em que vacilaram na sua fé. Abraão mentiu sobre a sua esposa quando estava no Egito. Ele não confiou nos cuidados de Deus. Não confiou que Deus iria cuidar da sua família, da sua esposa também naquela circunstância. Sara riu-se daquilo que Deus estava a dizer no que dizia respeito ao facto dela vir a ser mãe. Abraão também teve dificuldade nessa experiência. Ló abandonou o seu tio. Nós olhamos para estas páginas e percebemos que este exercício, esta experiência de fé, nem sempre foi tão extraordinária como nós aqui a vemos. Mas sem dúvida nenhuma, amados, nós temos muito a aprender no que diz respeito a esta experiência de fé que Abraão e a sua família experimentou. Quando Deus fala connosco, quando Deus fala às nossas famílias, sempre será o exercício de uma experiência extraordinária de fé. Em quarto lugar, eu gostaria muito de meditar e de refletir com os irmãos naquilo que Deus diz a Abraão nesta circunstância. Aquilo que Deus diz a Abraão e à sua família para fazer. O que Deus está a dizer naquele momento é que eles deveriam deixar aquele lugar. Eles deveriam deixar a liderança de seu pai, Tera. Nós, quando olhamos, percebemos que eles estavam naquele lugar, isso está registado no versículo 31 do capítulo 11, estavam naquele lugar porque o pai de Abraão, Tera, os tinha conduzido até àquele lugar. Então Deus agora está a dizer a Abraão e à sua família para deixarem aquele lugar, para deixarem a liderança do seu pai, deixarem a sua parentela, irem para um outro lugar, para uma outra terra, que eles ainda não sabiam qual era. Tudo sustentado nas promessas de Deus. E este, de facto, é o aspecto que eu gostaria que nós também pudéssemos considerar. As promessas de Deus.
tudo aquilo que Deus tem dito ao longo de toda a história da humanidade, tudo aquilo que Ele continua a dizer hoje e que é o sustento, o fundamento para a nossa fé, são promessas que Deus tem falado, que Deus tem revelado, que Deus tem trazido às nossas vidas, como trouxe à vida de Abraão. Entre as muitas promessas feitas por Deus a Abraão e à sua família, de facto, ser uma grande nação, por exemplo, o que eles viriam a ser abençoados e a abençoar, entre outras promessas, por exemplo, a de virem ter um filho. De todas estas e muitas outras promessas que Deus fez a Abraão, a mais importante, de facto, nós a encontramos no versículo 3 do texto que lemos. O versículo 3 diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa é muito importante, amados, porque esta é a segunda vez que Deus volta, é a segunda vez que Deus reafirma a promessa da vinda do Messias. Essa primeira referência está em Gênesis 3,15, imediatamente ao momento, seguido ao momento da queda de Adão e Eva. Mas aqui em Gênesis 12,3, Deus volta a reafirmar esta promessa. E é em Jesus Cristo que esta promessa se concretiza. Esta promessa feita lá em Gênesis 3,15. Esta promessa reafirmada em Gênesis 12,3 a Abraão. E tantas vezes mencionada ao longo do Antigo Testamento, cumpre-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele que dá cumprimento a esta promessa. E é interessante, amados, porque quando olhamos para este texto percebemos que Abraão e a sua família são incluídos neste maravilhoso plano que chegou até nós hoje, que tocou as nossas vidas, que tem tocado famílias por toda a terra, em todo o tempo. E nós percebemos isso, por exemplo, quando olhamos para Mateus capítulo 1 e versículo 1 e 2 e vemos lá registado que Jesus tem na sua genealogia Abraão. Foi através de Abraão que Deus também age e vem até nós nesta intenção, nesta intervenção, neste plano redentor, para que através de Jesus, sim, através de Jesus, todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. Amados, o quinto aspecto que nós queríamos considerar hoje juntos é que Abraão ouve do Senhor, ouve do seu Deus e sabe. Ele ouve o que Deus lhe está a dizer, mas Abraão sabe, porque Deus é claro em lhe revelar que é Ele, Deus, que vai realizar cada um destes aspectos do seu plano, cada um destes aspectos das promessas que Ele traz naquele dia a Abraão. A partir da sua família e para todas as famílias da terra, Deus vai agir. É Deus quem vai realizar. Os verbos que estão presentes neste texto são realmente intensos, cheios de intencionalidade, de ação. É que, de facto, é Deus que vai revelar, por exemplo, a terra para onde eles hão de ir. É Deus que vai fazer deles uma grande nação. É Deus que vai abençoar. É Deus que vai engrandecer. É Deus que vai dar aquela terra. Amados, é Deus que vai agir. Com Abraão nós aprendemos que é Deus que vai realizar a obra. Não é Abraão. Abraão é um instrumento. Abraão é um meio de Deus agir. Mas quem age verdadeiramente é Deus. Porque todas estas realizações aqui prometidas, todas estas realizações aqui mencionadas seriam e são impossíveis para qualquer ser humano, mas não impossíveis para Deus. O versículo 8 tem os dois últimos aspectos que eu gostaria muito de considerar com os irmãos nesta manhã. O versículo número 8 diz o seguinte: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu gostava muito de considerar com os irmãos estes dois aspectos.
Abraão armou uma tenda. Abraão edificou um altar ao Senhor. Eu creio que estes dois verbos mostram o modo como Abraão e a sua família responderam ao Senhor. A forma como Abraão cumpriu os propósitos de Deus, se integrou e cooperou nos planos de Deus que Deus lhe tinha revelado, para os quais Deus o tinha separado e chamado. Simbolicamente, amados, a tenda revela a caminhada em que eles se encontravam. Simbolicamente, nós olhamos para a tenda e percebemos que aquele era um espaço sem alicerces, sem raízes. Porquê? Porque Abraão estava numa jornada. Abraão estava num processo, numa caminhada. Uma caminhada que precisava de não criar raízes num determinado lugar. E por isso a tenda tem esse simbolismo de caminhada, de cumprimento dos propósitos e do plano de Deus para a vida de Abraão e da sua família. Mas há a adoração, amados. A adoração era alicerçada. E o que nós vemos é que Abraão edificou um altar. Simbolicamente nós percebemos que a adoração na vida de Abraão e da sua família tinha alicerces. De facto, Betel ficou registado porque ali Abraão edificou um altar. Não porque Abraão viveu ali ou porque Abraão construiu ali a sua casa. Não. Betel fica registado para a história como um lugar importante. Aliás, Betel significa casa de Deus. Um lugar onde, e uma terra que nós, e um nome que muitas vezes vem à nossa mente porque há muitos episódios na qual nós vemos Betel a ser mencionado, mas Betel fica para a história porque ali Abraão edificou um altar. Ali foi o lugar onde Abraão e a sua família adoraram o seu Deus. Amados, como eu comecei por dizer, não podemos ser tão pormenorizados em todos os aspectos tão ricos deste texto. Mas os que já mencionámos, eu gostaria muito que nós os pudéssemos considerar no nosso coração, na forma como eles precisam de tocar e de ser aplicados à nossa vida, pessoalmente, como famílias, em casa, como igreja que somos. Amados, através de Abraão e da sua família, nós de facto temos muito a aprender sobre Deus. Temos muito a aprender sobre a forma como Deus deseja agir nas nossas famílias, nas nossas vidas individuais, nas nossas famílias e naturalmente na igreja, que é uma família de famílias. Aquilo que Deus quer fazer através de nós, muito daquilo que Deus quer fazer através de nós aprendemos também com Abraão. Amados, a primeira coisa que nós precisamos de aprender com Abraão é ouvir o Senhor. E ouvi-lo só a Ele. Este texto começou com disse o Senhor. Amados, nós precisamos de ouvir aquilo que Deus está a dizer hoje para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da sua igreja. Nada mais. O que é que Deus está a dizer? Precisamos de estar disponíveis para ouvir Deus a falar. Podemos ter ideias maravilhosas, podemos ter planos maravilhosos, mas o que é que Deus está-nos a dizer? O que é que Deus nos está a revelar a cada um de nós? O que é que Deus está a dizer à minha família? E, amados, Deus está a falar. Não tenhamos dúvidas disso. Deus está a falar. O segundo aspecto que certamente nós precisamos de considerar e aplicar e experimentar na nossa vida é que certamente aquilo que Deus está a dizer a cada um de nós é para toda a família. Ninguém fica de fora. Sabendo nós e reconhecendo nós que Deus criou a família como o elemento, como a estrutura base da nossa experiência, dos nossos relacionamentos, aquilo que Deus diz a nós é para toda a família. Deus quer a nossa família a ser bênção, a ser abençoada e a ser bênção para as nações. Isso inclui realmente toda a família. Amados, precisamos de ter
e de considerar essa verdade, essa realidade e essa experiência que nós vimos presente na vida e na experiência de Abraão. Com Abraão, amados, nós aprendemos que tudo aquilo que Deus diz para mim e para a minha família, com toda a certeza vai ser uma experiência de fé. Com toda a certeza vai ser uma experiência de fé. Amados, desde as coisas mais simples às mais estruturais, vai ser sempre uma experiência de fé. Porquê? Porque vão ser a forma de Deus concretizar os seus propósitos e os seus planos na nossa vida, na vida da nossa família, através da nossa vida, através da nossa família, para abençoar aqueles que estão perto de nós. Amados, será sempre uma experiência de fé. Eu não esqueço, amados, um momento determinante da nossa vida como família. O momento em que ouvimos de uma forma surpreendente da parte do Senhor: arruma as tuas coisas e vai para um lugar que, neste caso, o Senhor já nos tinha revelado e que eram os Açores, as ilhas, particularmente a Ilha Terceira. Amados, é muito difícil de partilhar com os irmãos o quão difícil foi esta experiência de fé. O quão impactante foi esta experiência de fé. Por muitas circunstâncias na nossa vida, pelo momento que estávamos a viver como família também, pela nossa própria experiência com Deus. Mas ali estava o Senhor a dizer algo: vai com a tua família. E, amados, numa situação como esta, ou noutra, tão simples como ser uma bênção para aqueles que estão ao teu lado, aos teus vizinhos, ou age desta ou daquela maneira em relação aos teus familiares, com toda a certeza será sempre uma experiência de fé extraordinária. Mas também com o Abraão nós aprendemos que esta experiência de fé vai ser sempre sustentada, alicerçada nas promessas de Deus. Porque Deus tem feito promessas, fez a Abraão e tem feito promessas para nós também. E nós lembramos muito, aliás, é muito importante lembrarmos constantemente as promessas que Deus tem feito. E, bom, algumas vezes aqui nos cultos nós temos feito esse exercício, mas precisamos de o fazer constantemente. Que promessas tem Deus feito à nossa vida? O que é que Ele tem dito que vai realizar na nossa vida, na vida da nossa família e através da vida da nossa família? Que promessas são essas? Amados, este exercício de fé alicerçado nas promessas do nosso Deus são, com toda a certeza, a maior e mais preciosa experiência que nós possamos viver individualmente e como família. Não esquecendo outro aspecto que nós aprendemos com Abraão, é que a concretização dessas promessas na nossa vida vão ser sempre resultado da intervenção direta de Deus. É Deus que vai realizar. Porquê? Porque quando nós olhamos para aquilo que Deus nos está a dizer, para essas promessas, para esses desafios, muitas vezes, tal como provavelmente Abraão também ficou, nós percebemos: bom, mas eu não sei. Eu nem sei para onde é que me estás a enviar. Eu não sei fazer isto. Eu não sou capaz. Isto vai além das minhas capacidades. Nós esqueçamos que é Deus que realiza. Tudo o que Deus está a pedir é que nós possamos responder em submissão à sua vontade. Tudo o que Deus está a pedir e a convocar é que nós possamos ser obedientes àquilo que Ele nos está a dizer. E isto remete-nos para a última experiência, para a última aprendizagem com o Abraão. É que com o Abraão nós compreendemos que a nossa vida é passageira e é um movimento. A nossa missão não pode criar raízes nesta terra. Nós estamos, de facto, como que embaixadores, como forasteiros numa terra estranha, porque a nossa casa, a nossa habitação, a nossa Canaã está lá na glória, onde o Pai nos aguarda e o Senhor Jesus Cristo nos irá receber. Os alicerces que nós precisamos de criar aqui são as da adoração ao nosso Deus. Vamos alicerçar essa adoração, mas a nossa vida não pode criar raízes, não pode criar alicerces neste lugar. Por isso Abraão armava uma tenda, mas no que diz respeito à sua adoração, ele edificava, ele marcava o lugar. Amados, de facto,
os alicerces que nós precisamos de criar nesta terra são só mesmo os que se relacionam com a adoração ao nosso Deus. A terra precisa de ficar marcada por essas manifestações, por essas marcas de adoração, não pelos fundamentos da nossa passagem ou da nossa moradia aqui, porque nós vivemos em tendas, nós estamos de passagem. E isto também nós, de uma forma muito, muito importante, aprendemos com Abraão. Amados, isto é o que o Senhor nos está a dizer hoje. Esta é a convocação que Deus nos está a trazer hoje. E como nós ficamos gratos por percebermos que o Senhor fala através da sua palavra, que o Senhor se revela e que Ele chega a cada um de nós, às nossas famílias neste dia. E, amados, eu queria muito convidar cada um de nós, cada uma das nossas famílias, a ouvir o que Deus está a dizer, perceber que é para nós que Deus está a falar. Temos esta experiência de fé, temos a certeza das promessas que Deus tem feito sobre nós e que irá cumprir, saber que tudo será realizado por Ele e, como famílias de Deus, saber que a nossa passagem por aqui só precisa de deixar marcas da nossa adoração a Ele, nada mais. E como, de facto, esta é uma forma maravilhosa de nós experimentarmos a nossa caminhada com Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria hoje, amados, deixar, e naturalmente dizendo isto, celebrando o privilégio que nós temos enquanto família de podermos experimentar, de podermos ouvir e de podermos, como famílias, ser incluídos nestes planos de Deus, ouvindo e respondendo positivamente àquilo que Deus nos está a dizer. Mas eu queria muito hoje, como estava a dizer, deixar uma palavra de esperança para os que estão sozinhos na sua família, na sua caminhada com Deus, na sua caminhada cristã como filhos de Deus. A esses irmãos e irmãs eu queria deixar uma palavra de esperança. Amados, Deus ama a vossa família. Deus ama muito mais a vossa família do que vós próprios amais. E de facto, o Senhor estando hoje a falar e estando realmente constantemente a falar com cada um de vós, precisamos de compreender que certamente, tal como aconteceu com Abraão, vocês vão ser os interlocutores daquilo que Deus está a dizer, aquilo que Deus deseja fazer na vossa vida, na vida da vossa família. Certamente o Senhor irá falar com a vossa família através de vós. E essa é uma verdade que nós precisamos de lembrar. Amados, esta palavra de esperança leva-nos também a lembrar que cada um de vós precisa tão somente de permanecer firmes e alicerçados, precisam de permanecer na proximidade com Jesus, porque certamente o Senhor irá cumprir as suas promessas e irá agir em vós e através de vós, alcançando a vossa família. Esta palavra de esperança eu queria deixar com todos vós, porque todos juntos desejamos que isso aconteça na vida de todas as famílias da Igreja, de todas as famílias que Deus tem chamado e convocado à sua presença e à sua intimidade. Eu queria terminar, amados, relembrando as palavras do capítulo 12, no versículo 2 e 3. Sê tu uma bênção, sê tu uma bênção. Sejamos todos nós, individualmente, e as nossas famílias, uma bênção. E certamente o Senhor nos irá abençoar, porque Ele diz que nos abençoará e abençoará também aqueles que estiverem perto de nós e que forem tocados e forem abençoados por nós. Certamente o Senhor rejeitará aqueles que rejeitarem o amor e a presença de Deus nas nossas vidas. Acima de tudo, amados, nós precisamos de lembrar que em nós e através de nós serão benditas todas as famílias da terra por causa do amor maravilhoso de Jesus Cristo, presente em nós e que nós revelamos, que nós celebramos, que nós partilhamos e que nós levamos a todas as famílias desta terra. Sê tu uma bênção, sê tu sal e luz neste tempo para que em nós e através de nós possam também ser benditas e abençoadas todas as nações da terra. E assim, com toda a certeza, o nome maravilhoso do nosso Deus será edificado, glorificado, e o seu plano e os seus propósitos serão cumpridos também nas nossas famílias e através das nossas famílias.
Que o Senhor nos possa abençoar, que a sua palavra possa tocar as nossas vidas e possa transformar o nosso viver através da ação única e exclusiva do seu Santo Espírito nas nossas vidas. Vamos terminar com uma palavra de oração, pedindo que o Senhor possa confirmar, revelar e transformar as nossas vidas através da sua palavra. Pai querido, nós estamos na tua presença e mais uma vez voltamos o nosso coração para ti. Aliás, nós estamos na tua presença, estamos prostrados perante ti em adoração, a ouvir-te, aquilo que tu tens para dizer, aquilo que tu estás a dizer às nossas vidas neste dia. E Pai, nesta hora, Pai, nós nos prostramos perante ti em adoração, em celebração, ó Pai, também em gratidão pela tua palavra, pelas tuas promessas, por aquilo que tu dizes a cada um de nós, por aquilo que tu tens de planos para nós e para as nossas famílias e para a tua igreja. Nós te agradecemos porque sabemos que em todas as coisas tu estarás presente e também sabemos que através delas tu abençoarás todos aqueles que estão perto de nós. Ó Pai, te agradecemos por tu nos incluires nos teus santos propósitos, como teus filhos, como tuas famílias, como tua igreja. E nesta hora nós pedimos que a ação do teu Santo Espírito possa intervir no coração de cada um de nós, para que possamos ouvir-te e possamos também responder e obedecer àquilo que tu nos estás a dizer, para o qual tu nos estás a convocar. Abençoa as tuas famílias, te pedimos. Abençoa as famílias da tua igreja. Ó Pai, pedimos a tua graça sobre a vida daquelas famílias que ainda não te servem nem totalmente. Ó Pai, naquelas famílias onde há alguns familiares que ainda não são teus filhos. Ó Pai, derrama sobre eles a tua graça. Usa os teus filhos para que possam também eles ser instrumentos de bênção para essas famílias e para essas vidas. E que todos juntos possamos realmente celebrar o sermos famílias de tuas, sermos famílias que te adoram e que celebram e que vivem diariamente a tua presença. Ó Pai, mais uma vez entregando tudo no teu altar de graça, as nossas vidas, a tua igreja, as tuas famílias. Nós oramos com gratidão e submetidos à tua vontade, pedindo que em todas as coisas a tua vontade se possa cumprir, pedindo também a tua santa intervenção nestes dias difíceis, em que as famílias também de tantas formas têm sido provadas. Ó Pai, pedindo a tua graça e a tua proteção e a tua bênção, nós oramos no nome que é sobre todo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, terminamos deixando mais uma vez um forte abraço a todos os irmãos, com um desejo imenso de podermos voltar a estar juntos aqui muito em breve, mas também com o desejo que o Senhor nos continue a abençoar a todos nós, um resto de dia muito abençoado na presença do Senhor, ouvindo o que Ele tem para nos dizer, ouvindo o que Ele nos está a dizer e, acima de tudo, procurando em todas as coisas e de todas as formas ser uma bênção na nossa família e para as famílias deste mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e até amanhã, até quando Deus quiser. Que o Senhor nos guarde.